Bem, continuando a história do vídeo que eu fiz chamado Ateísmo e Miticismo, eu estava respondendo ao Cris, que colocou no comentário, porque, que ao abandonar o cristianismo, ou melhor, ao abandonar o ateísmo, por que eu não tentei religiões mais interessantes como o taoísmo e o budismo. Ele falou que o cristianismo é uma religião muito mal pensada. Na forma como ele escreveu, de fato, é bem mal pensado e é engraçado. Mas, quando eu deixei o cristianismo de lado, uma das religiões mais fascinantes para mim era o budismo. Não sei por que eu tive esse certo fascínio pelo budismo, mas eu entrei em contato com um mosteiro zen budista lá na casa do capeta. Eu tinha interesse no zen budismo. E eu fiquei sabendo que existia um mosteiro zen budista no Espírito Santo, mas longe demais daqui de casa. E uma vez eu fui para lá. Eu escrevi uma carta, eles me responderam com uma letra muito bonita. Eu não sei se eu guardei essa carta, mas se eu guardei, eu vou pegar, vou ver se eu acho e mostro aqui uma letra. Acho que eles treinam muito caligrafia, uma letra bem bonita, pintada num papel. E eu fui nesse templo no Espírito Santo, que eu não me lembro o nome dele. E chegando lá, eu falei que tinha interesse no Zen budismo, falei que eu morava em Belo Horizonte, aí eles olharam para mim, então, por que você não foi em Ouro Preto? Né? Ouro Preto fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte, tem um mosteiro zen budista em Ouro Preto chamado Pico dos Raios, se não me engano. Eles olharam para mim, por que você não foi para Ouro Preto, para o mosteiro Pico dos Raios? Você vem aqui para o Espírito Santo? Bem, tá, me avisaram que existia um mosteiro em Ouro Preto lá, né? Ninguém tinha me avisado isso antes. E, bem, mas eu fiquei lá um fim de semana, depois voltei para Belo Horizonte, depois fui para Ouro Preto, conheci o Mosteiro Pico dos Raios, que na época era possível visitar, porque depois teve um certo período que era impossível visitar esse mosteiro, Pico dos Raios. Você tinha que fazer reserva com 2 anos de antecedência, de tanta gente que queria ir para lá. Mas na época eu fui para lá, conheci um monge chamado Marcelo, o nome japonês dele, eu não me lembro, era Zen budismo japonês. O nome japonês dele, de budista. Aliás, se não me engano, o nome dele, budista, era sânscrito, não era japonês, era um nome gigantesco, e eu não me lembro, não. Mas depois o Marcelo ficou fora do mosteiro um tempo, a gente ficou amigo, a gente conversava muito, depois ele voltou para o mosteiro, foi para o Japão, ficou mais de 10 anos no Japão. Eu encontrei ele mais algumas vezes, depois perdi contato. Mas entrando em contato com o Zen budismo, no Mosteiro Pico dos Raios, eu aprendi o exercício do Zazen, que é a meditação budista. Olha, o Zazen é uma coisa muito boa, eu pratico Zazen até hoje, mas com fundamento filosófico do taoísmo. Eu pratico até hoje, e aquilo lá é um exercício muito bom, principalmente para quem tem ansiedade. Aquilo dá assim, uns momentos de alívio muito interessante. Aliás, muitas pessoas se curam da ansiedade praticando zazen. Quem tem ansiedade generalizada não adianta. Não sei porquê, mas o zazen não adianta para quem tem ansiedade generalizada. Agora, outros tipos de ansiedade, muita gente se cura só na prática do zazen, que consiste basicamente em ficar sentado, quietinho, prestando atenção no ar que passa aqui, né? Que entra e sai da narina. No começo é difícil de sentir o ar. Com o passar do tempo, você sente o ar entrando e saindo assim, com muita facilidade. Essa região aqui ganha sensibilidade. E o zazen é uma prática excelente.
O Zen budismo é uma religião muito interessante, muito fascinante. Mas eu conheci o budismo ainda no colégio. Existia muito a literatura sobre o budista. Eu até brincava antes, eu falava assim, quando eu descobri o budismo, eu li todos os livros sobre o budismo que existiam na biblioteca do colégio. Li todos, todos os dois, porque só existiam dois livros sobre o budismo, que era o Introdução ao Budismo e um chamado Luz da Ásia, que é um texto bem interessante, esse Luz da Ásia, muito bem escrito. E é um texto que faz parte da religiosidade oriental, né? Agora, essa introdução ao budismo era bom, mas já está ultrapassado. Hoje nem tem reedição desse livro. A Usado consegue, é possível comprar, mas atualmente a quantidade de livros bons sobre o budismo aqui no Brasil é gigantesca. Gigantesca. Se alguém tiver interesse, eu passo assim, os principais para começar a entender o budismo. Mas naquela época só existiam esses dois livros e um livro de um picareta chamado Lobsang Rampa. Lobsang Rampa ele se dizia um budista tibetano e escreveu vários livros sobre o budismo tibetano. Até que descobriram que ele não era tibetano, ele era francês. Mas aí ele falou assim, não, gente, vocês me entenderam errado, eu sou a reencarnação de um budista tibetano. É diferente. Então, tudo que eu falo é verdade, mas são lembranças minhas. Bem, tudo bem. Continuei lendo Lobsang Rampa. Mas depois o Dalai Lama, que é o chefe do budismo tibetano, veio para a Europa. Entrevistaram o budismo tibetano começou a entrar na Europa, se espalhou aqui no Brasil existe centenas de livros traduzidos para o português sobre o budismo tibetano, né? Qualquer um tem acesso agora a esses livros e tem como conhecer o budismo tibetano. Aí perguntaram para eles quem que era o Lobsang Rampa, se eles conheciam. Ninguém do Tibete nunca tinha ouvido falar desse cara. Mas, por curiosidade, os monges tibetanos começaram a ler os livros do Lobsang Rampa, e aquilo virou uma febre entre os budistas tibetanos. Eles gostaram demais do livro, né? Uma mentirada pura, mas para eles era divertidíssimo ver a quantidade de besteira que o sujeito inventou sobre o budismo tibetano. E até há pouco tempo eu vi uma entrevista de um monge, ele falou que até hoje ele lê os livros do Lobsang Rampa, que é a diversão dele, o passatempo dele é ler o livro desse povo, desse cara francês. Acho que ele já morreu. E eu li aquilo lá, achando que era coisa séria, estudava, sublinhava o livro, fazia anotação, achando que eu estava aprendendo budismo. Oh, meu Deus do céu, aprendendo tudo errado. Mas depois, mais tarde, eu conheci o Zen budismo através de um monge, e o Zen budismo, que é diferente do budismo tibetano. E a prática do Zen budismo é bem interessante e parece ser um budismo simples, mas não é não. Quando a pessoa vai ler a teoria que embasa o budismo tibetano, aliás, o Zen budismo, parece um budismo simples, mas não é. A filosofia que embasa o Zen budismo, a teoria é forte, é boa, não é simples, não. Mas, de toda forma, é chamado de o patinho feio das escolas budistas. Das diversas escolas budistas, a mais desprezada é o Zen budismo, pelos próprios budistas, né? Os orientais. Aqui no Ocidente, ninguém liga muito para isso, não. Mas no Oriente, os budistas eles têm um certo desprezo pelo Zen budismo. Mas aí foi isso. Eu entrei em contato com o budismo, sim. Pratiquei o budismo. O zazen eu pratico até hoje. Estudei o budismo sério, deixei Lobsang Rampa de lado. Mas comecei a estudar o budismo de forma mais séria depois disso. Até que eu conheci, através de um colega meu,
um monge taoísta. Um colega meu era casado com uma chinesa que pertencia a uma comunidade chinesa, e essa comunidade era assistida por um monge taoísta. E esse amigo meu, chamava Paulo, ele tinha contato com essa comunidade, tinha contato com esse sacerdote. Como ele sabia que eu gostava da diversidade religiosa, ele me colocou em contato com esse sacerdote. Ele já sabia falar português, ele era de Taiwan, mas atendia três comunidades, uma nos Estados Unidos e duas aqui no Brasil, uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo. Não sei se na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em outra cidade. Então ele ficava alguns meses em Belo Horizonte. Eu lembro que eu conversava com ele, mas entupia o cara de pergunta, mas ele não respondia, não. É muito fechado. O, a comunidade chinesa ela é fechada, e o taoísmo é muito fechado, é quase que um patrimônio só dos chineses. Mas aí pelo menos uma coisa ele fez, que ele fazia para quem pedia, que era o mapa astral, de acordo com a astrologia chinesa, que é diferente dessa astrologia que nós temos aqui no Ocidente. São outros signos. Aqui no Ocidente, meu signo é Leão. Na astrologia chinesa é rato. Tudo a ver, né? Leão e rato. Mas aí aconteceu um fato curioso, porque eu passei para ele o ano que eu nasci. O ano é mais importante, o ano e a hora é mais importante do que o dia e o mês. Mas perguntou também o dia e o mês. E, por coincidência, eu nasci no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano e quase no mesmo horário, quase no mesmo horário de uma sobrinha dele. E aí ele fez meu mapa astral. Ele não quis ler meu mapa astral, ele fez e não me falou nada, ele só colocou para mim uma série de objetos na minha frente e perguntou assim: se você tivesse que escolher um desses objetos, qual que você escolheria? E eu escolhi um objeto lá, achei mais interessante, escolhi. Depois disso ele me mostrou umas fotos e falou assim: dessas pessoas aqui, quem que você acha uma pessoa mais simpática? Eu olhei as diversas fotos de chineses e eu achei uma moça simpática. Falei, essa aqui. A moça era a sobrinha dele. Esse caso, eu acho que eu estou contando ele na internet aqui. Eu acho que eu contei ele uma vez quando eu fazia terapia. E contei ele uma vez para o Marcelo também, acho que foi só. É um caso que eu não costumo, não contei com uma colega minha, eu não costumo contar esse caso, não. Mas ele mostrou. Bem, o objeto que eu escolhi era objeto de várias pessoas. E o objeto que eu escolhi, que eu achei o mais interessante, era o objeto que pertencia à sobrinha dele. O que pertencia ao mestre da sobrinha dele. Não sei, uma coisa desse tipo. E nas fotos, a pessoa mais simpática que eu achei foi a sobrinha dele mesmo. Tem a minha idade. Claro, nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, tem a mesma idade. E ele falou que não é bem alma gêmea, o termo não é esse, não, mas que eu tinha uma relação com a sobrinha dele, mas ele não quis me explicar. Mas depois disso, aí ele me esclareceu muita coisa do taoísmo. Depois disso, ele me ensinou muita coisa do taoísmo e eu aprendi muita coisa com ele. Inclusive, ele leu o principal livro do taoísmo, o Tao Te Ching, ele leu comigo, me ensinou o livro todo, ideograma por ideograma. Ele não me explicou o livro traduzido para o português. Ele mostrava os ideogramas, mostrava o significado dos ideogramas e ia me explicando o livro. É um livro que eu tenho com muito carinho até hoje, esse livro do Caminho e da Virtude. E depois eu me aproximei, ele me deu alguns textos taoístas antigos
mas ele me deu não o texto antigo, né? Os textos são antigos, a edição é mais recente. E ele me deu vários textos, me ensinou vários daqueles preceitos, mas infelizmente ele faleceu depois de alguns anos. Eu devia ter uns 25 anos, mais ou menos, quando ele faleceu. Eu já o conhecia há 4 anos, mais ou menos. E quando ele faleceu, bem, aí não teve como continuar mantendo contato, né? Mas eu aprendi muita coisa do taoísmo e tenho o taoísmo em altíssima conta até hoje. E a meditação taoísta é idêntica ao Zazen, que é a meditação zen budista. Idêntica no seu, na parte externa, né? Ou seja, ficar com o corpo relaxado, mas não tão relaxado a ponto de dar sono e nem tão tenso a ponto de incomodar. Tem que achar um meio termo. Pode ficar sentado, pode ficar deitado também, sentado em uma cadeira ou sentado na posição de lótus, tanto faz. Mas tem que ser numa posição intermediária, nem muito relaxado, nem incômodo. E prestar atenção na respiração. Só que a condução da meditação com o passar dos anos muda um pouco a teoria. Então, a teoria do Zazen, do Zen budismo e do taoísmo são diferentes, apesar da prática ser a mesma. Eu disse que eu pratico o Zazen até hoje, mas, na verdade, eu pratico a meditação taoísta, né? E a meditação taoísta tem por objetivo chegar a um momento que a pessoa percebe seus pensamentos sem se identificar com seus pensamentos. E, naquele momento, ela vai perceber que existe, no centro dos seus pensamentos, existe um local. Os pensamentos giram ao redor de um local específico, que é chamado de buraco da agulha. Às vezes é chamado de buraco feminino. Ou seja, no chinês antigo era chamado de vagina. Depois eles acharam o termo vagina, não sei por que mudaram para buraco feminino, orifício feminino, que não é um termo muito interessante, mas depois mudaram para buraco da agulha. Então, em algumas traduções do taoísmo, a pessoa vai encontrar lá o orifício da agulha, ou então o orifício feminino, vagina. Eu nunca vi essa tradução, mas seria uma tradução correta no chinês antigo, no chinês contemporâneo, não. Então, você tem que encontrar a vagina dentro dos seus pensamentos, né? Você tem que encontrar aquele lugar em branco ao redor dele, seus pensamentos giram, e aí nesse momento é que fica interessante. Você tem que começar a prestar atenção nesse ponto. E o objetivo é atravessar esse ponto. Quando a pessoa atravessa esse ponto, ela tem um vislumbre da transcendência, vamos dizer assim, que é chamado de... A transcendência no taoísmo pode ser chamado de Wuji ou de Tai Chi. Tai Chi é o absoluto positivo, Wuji é o absoluto negativo ou o absoluto ilimitado, sem delimitações. Então, nesse caso, a pessoa entra no Wuji e começa a contemplação da espiritualidade, vamos colocar assim. Eu já percebi que meus pensamentos, de fato, eles giram em torno de um ponto específico, mas eu nunca consegui ir além desse ponto. Já consegui perceber esse ponto, encarar esse ponto, mas ir além dele eu não consegui. E eu acho que daqui para frente eu teria só um outro mestre taoísta para me guiar, porque sozinho, se eu atravesso o buraco da agulha, eu não sei. Se eu entro na vagina, vamos dizer assim, eu não sei o que eu vou fazer lá dentro, não. Teria que ter uma orientação. Se bem que tem orientação em livros, né? Mas em livros a gente sabe-se lá. Agora, essa meditação taoísta, assim como o Zazen, ela também é muito boa, faz muito bem para a saúde, também é excelente para quem tem ansiedade, para quem tem insônia. No meu caso, eu durmo até demais, né?
Eu teria que parar de fazer isso aí para ver se eu fico um tempo mais acordado. Mas muitas pesquisas são feitas em universidades atuais, tanto na prática da meditação taoísta ou dos exercícios taoístas, que são chamados Qigong, ou então da arte marcial taoísta, que é o Tai Chi Chuan. Muitas pesquisas são feitas nessa área e percebe-se que faz muito bem para crises de ansiedade, para diversos tipos de ansiedade. Inclusive, tem pessoas que ficam curadas de ansiedade, mas por uma razão desconhecida não surte o menor efeito na ansiedade generalizada. Não sei por quê. Existe um livro chamado Manual de Tai Chi Chuan da Universidade de Harvard, escrito por um médico e por um mestre taoísta, mestre em Tai Chi Chuan, e esse médico mostra todas as pesquisas que foram realizadas sobre Tai Chi Chuan até 2000 e pouco, e os benefícios do Tai Chi Chuan. E lá tá como benefício a cura de ansiedade. Mas nessa época, 2000 e pouco, não se sabia ainda que para ansiedade generalizada não se fazia efeito. Nos últimos 20 anos, as pesquisas têm mostrado que para ansiedade generalizada não faz o menor efeito, mas faz um efeito muito bom para vários tipos de, de doenças, né, em geral. Mas eu pensei até depois em fazer um comentário sobre o Tao Te Ching. A pronúncia não é essa, não, mas não vem ao caso. É o livro do Caminho da Virtude, o livro mais importante da tradição taoísta. Fazer um comentário versículo por versículo, ou ideograma por ideograma, e colocar aqui na internet, talvez sirva para alguém. Aproveitar que eu aprendi, aí eu passo o que eu aprendi, né? Mas é isso. Então, respondendo ao Cris, por coincidência, ele falou: por que você não procurou taoísmo ou budismo? Por coincidência, de fato, eu tive em contato um pouco, um pouco profundo com o Zen budismo e bem mais sério com o taoísmo. E sobre o taoísmo eu leio até hoje, mas apenas leio, né? Estudo uma ou outra coisinha, mas a prática continua. Isso aí faz bem para a saúde, melhora a dor de cabeça, mas para ansiedade generalizada não ajuda. Então é isso. O vídeo ficou um pouco grande.